presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mais uma vez, fez um desserviço ao Brasil. Na última terça-feira, numa reunião realizada no Rio de Janeiro, na sede da Associação Brasileira de Imprensa, ora ironia, ele fez duríssimos ataques à imprensa, atacou, insinuou que teria o desejo de ter censura no Brasil, que é o desejo dele de há muito, né, desde o seu segundo governo, e falou que estava participando daquele ato com muito orgulho, que ele estava defendendo a Petrobras dos seus inimigos. O curioso é que para ele os inimigos da Petrobras são aqueles que estão apresentando e demonstrando por documentos o maior desvio de recursos públicos de uma empresa na história da humanidade, que é o Petrolão, cujo chefe inegável é ele, Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, ele transforma a verdade em mentira, o claro no escuro, o inverno no verão. É como se fosse o 1984, o célebre livro de George Orwell, ou também do mesmo autor, A Revolução dos Bichos, que é uma crítica ao stalinismo da União Soviética, quando você recria o passado. Você transforma o herói em bandido e o bandido em herói. É a mesma coisa, só que agora nós vivemos na democracia. E ele perdeu o poder que tinha, né? Ou seja, hoje ele fala, foi um ato que tinha 500 pessoas. Cadê as multidões arrastadas pelo Partido dos Trabalhadores ou pelo seu principal líder, Lula? Não foi ninguém. Então, dentro, foi uma coisa caricata. Ele estava falando de um Brasil que não existe, com um discurso velho, com um discurso do século XIX para dilemas que nós temos hoje do século XXI. Agora, pior é o que aconteceu fora. As agressões covardes, fascistas, de milícias petistas, né, contra pessoas que estavam passando em frente ou parando e manifestando o seu repúdio, aquele ato que estava ocorrendo lá dentro e manifestando o seu repúdio dava uma forma ordeira, né, sem em momento algum colocar em risco o patrimônio público, o patrimônio privado, ou atacando pessoas, nada disso, se manifestando o que é garantido pela nossa Constituição, e foram agredidas de forma covarde. Ou seja, o cenário que nós estamos desenhando para esse ano, que teremos CPI sobre a Petrobras, que teremos o julgamento no STF na segunda turma sobre o Petrolão, é um cenário de muita tensão social. E essa tensão de choques, de agressões, como tristemente vimos na última terça-feira no Rio de Janeiro, o PT quer espalhar para o Brasil. Mas eles não passarão sobre nós, não passarão sobre aqueles que defendem a liberdade de organização, de manifestação de opinião. Nós venceremos. Os que estão do lado da democracia, das liberdades, nós não abaixaremos a cabeça, porque nós temos a espinha ereta. Não vamos nunca se ajoelhar a criminosos, a marginais. Portanto, o Petrolão é um crime cometido contra o Estado brasileiro, contra a democracia brasileira, e é um cometido contra a pátria brasileira. Em qualquer país sério, seria considerado também um crime de lesa pátria. Lula, o recado é claro. Você hoje não representa ninguém. Você é um tigre de papel. O Brasil não tem medo de você. Você é chefe de uma organização criminosa. E isso tem de ser sempre destacado. Você é o líder inconteste do Petrolão e o responsável maior pelo maior escândalo da história da humanidade de desvio de recursos públicos. E não é com agressões que vai nos calar. Não, nós temos a verdade, existe o nós e eles. Claramente, nós que defendemos as liberdades e o seu projeto que você lidera, que no fundo é um projeto autoritário que tem ódio à democracia.